Nós estamos aqui nos estúdios da Jovem Pan com Emanuel Pessoa, comentarista PAN. Aciono de forma remota Luiz Kawaguchi, jornalista convidado. Senhores, o exército russo informou que começou a treinar os reservistas para a guerra na Ucrânia. É o momento de acionar o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, que vai atualizar as informações do dia de hoje. Boa noite, Luca. Boa noite de quarta-feira a toda a nossa audiência. Depois da grande mobilização anunciada pelo presidente Putin na semana passada, mais de 300 mil reservistas provavelmente serão levados ao treinamento antes de chegarem aos campos de batalha na Ucrânia. Esses reservistas começaram hoje a deixar as suas casas após a convocação e seguir para diversas cidades, principalmente nas fronteiras entre a Rússia e países que são considerados hostis, principalmente a região de Rostov, na fronteira com a Ucrânia, a própria Crimeia, essa península que foi anexada após um referendo muito polêmico em 2014, além, é claro, do exclave de Kaliningrado, entre a Lituânia e a Polônia, onde também os russos têm bases de lançamentos de armas nucleares para a Europa, algo que aumenta bastante a tensão quando falamos sempre dessa região. Aquilo que a gente vê é que, apesar de muitos terem sido chamados e terem seguido a convocação, tantos outros deixaram o país e continuam deixando nos últimos dias. Inclusive as autoridades do Cazaquistão, esse país que faz extensa fronteira com a Rússia, também tem um grande passado dividido aí soviético com os russos, registrou a entrada de cerca de 98 mil cidadãos russos em seu território apenas nos últimos dias. Isso se repetiu também em números proporcionais, de acordo com o tamanho dos países fronteiriços, também na Geórgia, na Finlândia, além, é claro, daqueles que deixaram o país pela via aérea, indo principalmente para a Turquia e para a Armênia, onde a comunidade russa também é bastante expressiva. Algo que tem custado bastante para o presidente Putin, tanto no aspecto financeiro, porque essa mobilização ela exige exatamente o realocamento de recursos para que as tropas cheguem, sejam treinadas e também em todos os armamentos, assim como um custo político muito grande interna e externamente, a exemplo das manifestações que aconteceram por todo o país e acontecem às vezes também, fazendo com que muitas pessoas sejam presas, detidas pela polícia. Também seguindo nas informações da guerra, vemos que foi registrado uma danificação, um vazamento muito grande no gasoduto Nord Stream, que leva gás desde a Rússia pelo Mar Báltico até a Alemanha, antes de ser distribuído depois para os demais países europeus. Nesse sentido, os sismólogos dinamarqueses disseram que foi uma explosão, que levantou a hipótese de sabotagem. A grande pergunta que ficou no ar é a quem beneficiaria tal sabotagem, sendo que os russos precisam vender as suas commodities energéticas, principalmente o gás, e os europeus são os seus melhores compradores, ao mesmo tempo que os europeus precisam muito desse gás com a aproximação do inverno. Exatamente por isso que ficamos sem respostas, mas os russos levantaram a possibilidade de ter sido os Estados Unidos, fizeram uma acusação nas entrelinhas, pegando uma frase antiga que o presidente Biden falou mais cedo este ano, que caso os russos invadissem a Ucrânia, o Nord Stream não seria concluído e aí os planos energéticos da Rússia para deixar a Europa dependente estariam indo por água abaixo, mais ou menos algo nesse sentido, o que fez com que eles dissessem que o presidente Joe Biden precisa se pronunciar de forma clara sobre o que tem acontecido no Mar Báltico com esses vazamentos. A grande preocupação é se isso vai interferir no fornecimento de gás para a Europa neste inverno que se aproxima. Afinal, já com o começo de outubro, as temperaturas caem consideravelmente e as indústrias, e principalmente os domicílios, fazem um uso maior deste item que é tão essencial para a sobrevivência da economia e das famílias. Qualquer novidade, continuaremos sempre aqui, passando tudo em primeira mão. Luca Bassani, de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan News. Kawaguchi, vamos falar sobre esse possível ato de sabotagem, que é de uma complexidade operacional incrível, né? Sim, se a gente imaginar que esse gasoduto ele se estende por mais de 1.300 quilômetros aí de distância entre a Rússia e a Alemanha, e ele fica entre 80 metros e 110 metros da superfície do mar.
Então não seria tão simples você fazer essa sabotagem. Você não pode usar, por exemplo, os chamados mergulhadores de combate, porque os mergulhadores de combate eles não operam numa profundidade tão grande. Você teria duas formas: ou você vai na superfície ali, solta uma mina, uma bomba, que ela afunda e destrói lá o gasoduto, mas aí você poderia ser flagrado por imagens de satélite, ou você usa uma tecnologia que é de mini submarinos. A gente sabe que alguns países já pesquisam essa tecnologia de mini submarino para exatamente cortar cabos subaquáticos, cabos de comunicação. Então, em tese, esses mini submarinos poderiam ser adaptados para fazer uma sabotagem. A Dinamarca falou que registrou explosões. Então, também pode ter sido por algum tipo de armamento disparado à distância, eventualmente. A gente não sabe, isso não está claro. Quem é o controlador desses gasodutos é exatamente a Gazprom, que é da Rússia. Então, talvez eles fossem os primeiros interessados em tentar esclarecer o que aconteceu. Quando a gente tenta falar, por exemplo, a quem que isso beneficiaria, aos russos vejo pouca possibilidade, porque os russos eles têm a possibilidade de fechar lá os registros e simplesmente não exportar esse gás. Mas se a gente pegar o Ocidente, existe, como o Luca falou, aí existe, como os russos afirmaram, o interesse dos Estados Unidos de acabar com esse gasoduto. E aí a gente vai explicar por que eles gostariam de acabar com esse gasoduto. Claro que não tem nenhuma prova contra eles ainda, mas em tese, para os Estados Unidos, geopoliticamente, seria mais interessante se a Alemanha, que tem um grande poder manufatureiro, tem uma grande indústria, ela ficasse afastada da Rússia, que tem um grande potencial de exportação energético. Então não é de hoje que interessa ao Washington separar Alemanha e Rússia. E destruir esses gasodutos, em tese, poderia ser aí uma forma de caminhar nesse objetivo. Mas é muito cedo ainda para a gente dizer. O que a gente pode analisar é que não beneficiaria a Rússia. A outras nações poderia sim beneficiar, mas é muito cedo para a gente dizer ainda quem que poderia ter realizado esse suposto atentado. Então, eu até aproveito e trago um trecho do The Guardian, Manuel, que fala o seguinte: o primeiro-ministro da Noruega disse que suas forças armadas serão mais visíveis nas instalações de petróleo e gás, já que políticos de toda a Europa alertaram que a suspeita de sabotagem dos dois oleodutos Nord Stream pode anunciar um novo estágio da guerra híbrida, visando infraestrutura de energia vulnerável, a fim de minar o apoio da Ucrânia. William, o que acontece é o seguinte: o Kawaguchi matou a pau aqui, não tem o que dizer. A Rússia fecha a torneira. Todo mundo que entende disso vem dizendo há muito tempo: a Rússia não precisa detonar nada, ela só precisa fechar a torneira. Quem é que vai invadir a Rússia para obrigar a Rússia a abrir a torneira? Isso não vai acontecer. Então, como isso não vai acontecer, é totalmente despropositado você imaginar que o bombardeamento seria feito pelos russos. Por quê? Lá na frente, William, quando essa situação melhorar, se restabelecer, os lados econômicos subirem, os russos precisam ter meios de enviar mais gás natural mais rápido para a Europa. Então, para os russos destruir essas tubulações, não é positivo, ao contrário, basta você ver que os russos mesmo na guerra da Ucrânia, eles evitam destruir o máximo possível usinas geradoras de energia, até porque nas regiões que eles vão ocupar, eles querem poder usar essas usinas são caras e demoradas, então não faz sentido se imaginar que são os russos. Do ponto de vista muito claro de uma segunda fase da guerra, da questão energética, novamente, os russos têm toda a vantagem estratégica. Estamos chegando no inverno europeu, aparentemente este ano será rigoroso. Os europeus estão acostumados a usar o gás natural russo para se aquecer. Existe toda uma questão dos acordos e tratados de Paris que faz com que os países europeus não queiram derrubar suas florestas, embora estejam derrubando as florestas. É interessante, né, William? Como a hipocrisia do discurso ela cede à realidade dos fatos. Os europeus ficavam reclamando de qualquer coisa no Brasil, mas no primeiro momento que eles precisam se aquecer, eles derrubam as suas florestas preservadas. Então não é uma comemoração disso, mas é só para a gente entender como a realidade dos fatos suplanta toda a teoria. Então quando as pessoas falam ESG, né, hoje,
meio ambiente, social e governança, tem que se lembrar que isso tem que ser governado pela realidade dos fatos e não pelo nefelibatismo, pela cabeça nas nuvens de algumas pessoas que se descolam da realidade. Então, rigorosamente, aí, a meu ver, William, essa situação, essa pobreza energética da Europa Ocidental vai fazer com que eles tenham, sim, ou que se acertar com os russos, ou vão ter que aceitar aumentos ainda mais elevados na conta de energia dos consumidores europeus para poder importar de outras fontes que hoje já se encontram comprometidas, gerando uma guerra de preço no mercado que prejudica o mundo todo. Para você ter ideia, a conta de energia da Europa Ocidental já está mais de 400% mais cara esse ano do que em relação ao ano passado. Isso tem reflexos violentíssimos na indústria manufatureira e na qualidade de vida dos consumidores. Bom, esse incidente ambiental, ele traz aí, né, uma questão de segurança ali no Mar Báltico. O Kawaguchi falou sobre essas explosões. Nós temos 3 vazamentos separados nos 2 oleodutos do Nord Stream. Nós tivemos aí os registros dessas explosões em pontos diferentes, em locais em águas suecas e dinamarquesas. Kawaguchi, a gente está falando de uma tubulação, como você falou, de 80 metros de profundidade. Um prédio de 26 andares até conseguir chegar. Você tem uma questão da pressão. E para além de provocar uma explosão em cadeia, usando um artefato, lembrando que ele vai ter que explodir quando ele toca a tubulação. Então, assim, é complexo, é difícil da gente imaginar e fica aquela teoria, foram os russos, foram os ucranianos, quem tem interesse em fazer isso? Eu acho que quando a gente fala tecnicamente, de fato, eu não sei se isso desencadearia uma explosão em cadeia, porque em tese você não tem oxigênio correndo junto ali. Então você teria o rompimento daquele gasoduto e o gás vazaria. Você só teria uma explosão se aquilo tivesse contato com o oxigênio. E o gás que é bombeado por ali, ele não é bombeado com oxigênio exatamente para não causar esse tipo de perigo de explosão. Então, o que pode ter sido usado é ou um mini submarino ou um drone. A gente lembra que drone não é só o drone que voa, existem drones marítimos, existem drones terrestres também, e a tecnologia de drone marítimo, ela está sendo desenvolvida de uma forma tão rápida até quanto o dos drones aéreos. É que a gente vê mais na guerra o drone aéreo. A gente não tem uma guerra marítima aí desses episódios da guerra da Ucrânia. A gente não sabe o que está operando ali embaixo do mar. Ninguém teve imagens até agora. E sobre quem ganharia, eu acho que, como o professor Emanuel comentou também, a Rússia não tem, de fato, concordo com ele, não teria, a princípio, o que a ganhar com isso. O Ocidente poderia ter alguma coisa a ganhar, mas a gente não sabe, pode ser alguém tentando culpar os Estados Unidos, porque, por exemplo, essa destruição aponta diretamente para os Estados Unidos. Pode ser alguém tentando culpar os Estados Unidos e indispô-los ainda mais com a Rússia. A gente não sabe, aí a partir daí já vira especulação, mas quem teria a ganhar mais seria sim o Ocidente, os Estados Unidos. A Rússia afirma que a guerra na Ucrânia irá durar, no mínimo, até a conquista de Donetsk. Esta foi a primeira vez em que o Kremlin se pronunciou sobre uma meta para encerrar o conflito que começou em 24 de fevereiro. A província autoproclamada República pertence a uma região separatista da Ucrânia. Emanuel. William, tem algumas coisas que às vezes passam batidas para as pessoas, tá? Por exemplo, a região da Crimeia, que foi a região que os russos tomaram na invasão anterior. A Crimeia pertencia até a década de 50 à Rússia. Foi se não me engano, Khrushchev, que era o premier da Rússia, secretário-geral do Partido Comunista, ele era ucraniano, e por ocasião da comemoração de um centenário, de alguma coisa envolvendo os cossacos ucranianos, ele deu a Crimeia para a Ucrânia. Na época, como tudo era União Soviética, era irrelevante. Podia ter dado 90% da Rússia para a Ucrânia, que no outro dia dava um canetado e voltava. Só que essa situação ficou, e você tem uma situação em que você ainda tem uma forte maioria étnica russa na Crimeia, o que gerou aí uma desculpa para a intervenção russa. Da mesma maneira, nessas regiões de Donetsk e Luhansk, que são regiões fronteiriças com a Rússia,
você tem que a maioria da população é efetivamente russa étnica e não ucraniana, o que faz com que a Rússia se sinta ali autorizada a fazer essa intervenção na ideia de estar fazendo uma liberação do seu povo. A gente tem que lembrar que os europeus, eles têm uma coisa que o povo é muito ligado a sangue. Tanto é que os europeus, eles consideram que são europeus, a maioria dos países europeus, aqueles que nascem de famílias europeias. Tanto é assim que a gente tem milhões e milhões e milhões de brasileiros, pessoas que nasceram no Brasil, que são descendentes de italianos e podem pedir a cidadania italiana, assim como podem pedir a cidadania alemã, portuguesa, espanhol, por conta dessa regra que chama jus sanguíneo. Então, da mesma forma, os russos consideram ali que a maior parte da população de Donetsk e Luhansk são russos étnicos e, por isso, devem ser protegidos e agregados à própria Rússia. Kawaguchi, a sua análise sobre esse prazo, esse primeiro prazo do Kremlin. A República Separatista de Donetsk havia dito que iria conquistar ali toda aquela região de Donetsk até o meio de agosto. Então eles não conseguiram, eles pararam numa cidade chamada de Bakhmut e não conseguiram. Então tem metade de Donetsk na mão dos russos e metade nos ucranianos. Se o presidente Putin conseguir completar aquela conquista de Donetsk, ele já tem metade de Zaporizhia, ele já tem Kherson, ele consegue voltar para casa e falar, olha, nós vencemos a guerra, e entrar numa guerra totalmente defensiva, ou seja, só defender aquele pedaço de terra que ele conquistou, que não é pouco, é cerca de 20% do território ucraniano, e chegar em casa e falar para a sua audiência russa, nós vencemos a guerra, agora é uma questão de manter esse território, a gente vai manter usando as nossas armas nucleares, ele não vai poupar aí a retórica nuclear nessa questão, e ele vai ter na sua mão aí a região mais rica da Ucrânia, ele vai ter a região mais industrializada, ele vai ter todas as reservas de gás, e ele assegura que a Ucrânia nunca substitua a Rússia como fornecedor de gás para a Europa, porque as fontes de gás natural não exploradas da Ucrânia, elas estão ali exatamente em Donetsk e Luhansk. A gente lembra que, coincidentemente, a guerra começou no momento em que o governo ucraniano do presidente Volodymyr Zelensky conseguiu acabar com os entraves burocráticos para explorar essa reserva de gás, que é a segunda maior da Europa. Só perde aí para a Noruega. Se a gente não considerar a Rússia, ela só perde para a reserva da Noruega. Então, para o Putin seria uma forma de clamar vitória e, mesmo não chegando aos seus objetivos iniciais, que a gente não sabe quais são, a gente pode apenas especular que fosse uma mudança de regime, ele pode chegar e, de alguma forma, dizer que ganhou. Eu não vi nenhum presidente de regime autoritário perder uma guerra, voltar para casa e ficar tudo bem. Ele precisa ter um discurso aí de que ele ganhou a guerra. Bom, nós falamos ontem sobre o referendo, né, e você falou muito bem sobre a possível farsa ou pressão que o Kremlin estava impondo àquelas pessoas que estavam nas regiões separatistas. Tem uma previsão para sexta-feira, estruturas foram montadas em Moscou com os nomes das 4 províncias da Ucrânia que passaram por um referendo na última semana. A expectativa é que o presidente russo, Vladimir Putin, discurse na próxima sexta-feira para anunciar a vitória do referendo de anexação. Vários países do Ocidente, além da própria Ucrânia, consideram que a votação foi uma farsa. Você concorda, Emanuel? Bom, William, não dá para dizer que essa votação tenha sido feita nas condições ideais, até porque você fazer uma votação no qual uma região é ocupada pelo maior interessado na votação gera uma suspeição muito grande. Então, efetivamente, não tem como se garantir que esse pleito tenha sido feito à luz do que seria o minimamente aceitável. Inclusive, evidentemente, não haveria nenhum tipo de observador internacional e as regras foram aquelas impostas pelo governo russo que ocupa a região que tem maioria étnica russa. Ponto final. Então, o que surpreende, na verdade, William, que ainda houve alguns % que votaram contra, né? Então, parece aquelas eleições quando o Saddam Hussein concorria a presidente do Iraque, que ele tinha sempre 99% dos votos, o outro 1% era brancos e nulos e abstenções. Então, efetivamente, não dá para dizer que esse referendo é um referendo efetivamente sério. Mas também, da mesma forma, William, seria praticamente impossível que um referendo como esse acontecesse em condições normais de paz sem ocupação russa. Então, para todos os efeitos,
vergonhoso, mas essa é a realidade dos fatos. E a gente tem que lidar com elas e não com o que a gente acha ideal. Kawaguchi. Concordo totalmente com o professor Emanuel, não tem como que seria um referendo que poderia acontecer corretamente? Você teria que ter todas as pessoas que moravam naquela região e fugiram fugindo dos bombardeios. Então a gente não existem números exatos de quem que seria pró-Rússia ou quem que seria pró-Ucrânia, porque não fizeram essa pesquisa de uma forma independente. Mas quando eu estive lá naquela região, eles falavam que era mais ou menos assim, 30% pró-Rússia, 30% pró-Ucrânia, 40% não ligava muito. Então, e esses 30% que eram pró-Ucrânia, eles fugiram e foram para a área controlada pelos ucranianos. Essas pessoas teriam que votar, em tese, porque elas trabalharam, elas têm bens lá, elas ajudaram a construir aquelas regiões. Fora isso, pela lei ucraniana, todo o país teria que votar se o resto do país concorda que aquela região se desligue do resto da Ucrânia. E isso, provavelmente, num referendo nunca aconteceria. Então, a única forma que a Rússia tem de fazer, na verdade, a única forma não, ela poderia não fazer esses referendos que foram considerados aí como vergonhosos pela comunidade internacional. Mas ela está fazendo isso porque ela quer jogar com ameaças, ou seja, ela quer falar, a partir de agora isso daqui é território russo, quem vier atacar aqui a gente vai retaliar, a gente pode usar armas nucleares. Esse discurso, ele assusta porque tem a questão das armas nucleares. Mas a Rússia também sabe que a comunidade internacional não vai engolir essa história assim tão fácil. Então, o que a gente talvez possa esperar é que a Ucrânia continue fazendo ataques contra essas regiões. A Ucrânia provavelmente não vai parar de atacar e tentar reconquistar só porque a Rússia falou, agora nós vamos usar armas nucleares. Porque você dizer que vai usar uma coisa e você de fato utilizar a arma nuclear é outra. Não estou excluindo a possibilidade, claro que pode acontecer, mas eu acho que a Ucrânia vai pagar para ver e vai continuar atacando esses territórios. O que talvez aconteça é que os Estados Unidos, os ucranianos já tinham pedido para os Estados Unidos, por exemplo, mandar lançadores de foguetes mais potentes que aqueles HIMARS que estão fazendo a diferença no campo de batalha. Talvez os Estados Unidos relute em mandar armas mais potentes agora com essa ameaça renovada de uso de armas nucleares para a Rússia. O que eles estão falando, em última instância, é nós chegamos no nosso limite, vocês estão testando a gente desde o começo da guerra, esse aqui é o nosso limite. Talvez os Estados Unidos comprem esse discurso, talvez não compre, a gente vai ter que esperar para ver. Bom, e o papel da Igreja Ortodoxa, Emanuel? Quando a gente vê a imagem, por exemplo, do sacerdote abençoando os soldados que estão indo para o fronte de batalha, e o papel da igreja nesse conflito dos dois lados. O patriarca, né, como chama o equivalente ao Papa da Igreja Ortodoxa, o patriarca é sediado na Rússia, em Moscou. Então existe uma relação muito próxima, muito íntima, que é uma conexão entre a Igreja Ortodoxa russa com o Estado russo. Então, efetivamente, a gente não podia esperar nada diferente. É como a própria relação da Igreja Anglicana com a Inglaterra. Só que, óbvio, a Inglaterra, por ser uma democracia liberal, não exerce sobre a Igreja Anglicana a mesma força estatal que a Rússia exerce claramente sobre a Igreja Ortodoxa. Então, sendo aquela a fé mais comum da região, o que você verifica é que a Igreja Ortodoxa russa, ao apoiar a invasão, ela está praticamente dando como se houvesse uma espécie de aval espiritual para aquilo. Tanto é que já existiu casos de agressões a padres ortodoxos na Ucrânia por conta do colaboracionismo deles com o exército russo. Kawaguchi. A gente tem que lembrar também que, fora o que o professor Emanuel comentou, ali na Ucrânia você tem a Igreja Ortodoxa muito forte também, mas a Igreja Ortodoxa ucraniana ela está ligada ao Papado de Roma. Ela não é subordinada necessariamente, uma parte dela não é subordinada à Igreja Ortodoxa de Moscou, da russa. Então existem divisões ali. E isso ajuda. Eu vi quando eu estava ali em território ucraniano, eu vi muitos padres da Igreja Ortodoxa ucraniana incentivando os jovens, a comunidade local a ir para a guerra, a lutar e defender o seu território. Então eles têm um papel muito importante. O que chama a atenção
por exemplo, uma vez que eles são ligados aí ao Papado de Roma, à Igreja Católica, o Papa Francisco, ele aparentemente ele lavou as mãos, ele tentou se esquivar desse assunto, ele não foi efetivamente tentar negociar a paz. Então, isso é o que chama bastante atenção. Ele tentou ficar neutro nesse assunto, fez algumas declarações aí um pouco mais negativas em relação à Rússia, mas de maneira geral ele não tentou, ele não se movimentou para tentar chegar à paz e tentar resolver a crise, uma coisa que era esperada aí da Igreja Católica, né? Bom, no meio disso a gente continua com o confronto e agora a gente já falou sobre a janela de oportunidades, que o inverno vai começar 21 de dezembro, não é isso? Cavalguti? Eu não tenho aqui o dia exato, perdão, William, mas é 21 de dezembro. O frio já está aumentando 21 de março, 21 de setembro, 21 de dezembro, equinócio, solstício. Então nós temos esse período agora, que é essa janela de oportunidades, mas a gente não está vendo, para além da chegada desses reservistas, né, no fronte de batalha, a gente não está vendo uma grande mobilização de exército. Isso a gente não está conseguindo enxergar. Ou os senhores estão enxergando isso, Emanuel? William, o que eu vejo é o seguinte: a Rússia podia ter realmente liquidado essa guerra em uma semana, mas eles acabaram preservando o grosso do seu armamento mais sofisticado para um possível conflito com a OTAN que eles receavam e continuam receando. Tanto é que os russos usaram poucos dos seus mísseis hipersônicos. A Rússia tem mísseis que são capazes de chegar em Washington, Nova York, em 1 hora. Então, esses mísseis hipersônicos, mesmo com cargas convencionais, teriam sido capazes de levar Kiev ao chão, transformar a cidade em pó. Então, os russos estão, na verdade, protegendo parte do seu armamento mais sofisticado para uma guerra eventual. Houve problemas de logística que já foram várias vezes apontados, inclusive com demissões de altos oficiais do exército russo sendo divulgadas. E havia também uma subestimação da resistência do povo ucraniano, que ninguém contou com o armamento ocidental ser tão superior ao armamento russo, de tal modo que o fornecimento de baterias antiaéreas, principalmente inglesas e norte-americanas, conseguiram impor pesadas perdas aos russos. Eu acredito muito que o Vladimir Putin ele quer agora usar um número excessivo de pessoas, de homens, de combatentes, para reverter essa tendência, para que ele possa efetivamente tentar liquidar a fatura, fechando ao mínimo com Donetsk. Cavalguti, o destaque sobre a parte do confronto, destaque do The Jerusalem Post é o seguinte: Rússia estava usando drones iranianos em sua guerra com a Ucrânia. Os drones fabricados na Rússia não atendem aos requisitos do campo de batalha no território ucraniano. Basicamente porque os drones russos, eles não têm os foguetes, ou a maioria deles, eles não tinham em quantidade suficiente drones armados com foguetes. Para que ele precisa desse drone no campo de batalha? Ele é um avião que voa muito mais tempo que um avião de caça, ele fica muito mais tempo patrulhando, ele tem uma autonomia de voo muito maior que um avião de caça, e ele fica lá procurando um alvo. Qual que é o alvo dele? Os russos usam para achar a artilharia ucraniana, aquela artilharia que foi enviada pelos Estados Unidos. Então, quando ele localiza, ele usa os próprios foguetes que tem no drone para tentar destruir essa artilharia, ou o drone mesmo se choca contra essa artilharia. É por isso que é importante. E a Rússia não tinha esse tipo de drone, ele tinha os drones que só patrulham, aí passa lá um rádio para a artilharia e a artilharia ataca naquela posição. Com os drones iranianos, o próprio drone acha a artilharia e já a destrói. Só fazer um comentário sobre a questão anterior. A Rússia, quando ela invadiu a Ucrânia com entre 130 e 200 mil tropas, eu lembro que veio aqui o coronel Paulo Filho, ele falava: olha, essas tropas elas são suficientes para você tomar as cidades, mas elas não são suficientes para você segurar aquele território, é pouca tropa para você manter aquele terreno. Quando a gente vê a mobilização parcial da Rússia, parece que eles estão tentando chegar a um número de tropas agora que consiga garantir que a Rússia fique com esses territórios que ela já conquistou, que ela não tinha esse efetivo inicialmente.